Falando da prova, tá? Semana que vem já tem a prova. A gente vai ter uma aula de revisão na segunda-feira, dia 5. E aí no dia 9, que é sexta-feira, já vai ter a prova. Tudo que vocês precisam estudar para a prova basicamente é o que tem no trabalho de dupla. Então, se vocês conseguirem executar o exercício sozinhos, sem ter muito problema, sabe a função, né? Obviamente vai travar em algum momento, mas aí vocês corrigem. Se vocês conseguirem fazer o trabalho tranquilo, vocês conseguem fazer a prova tranquilo também. Aquele tema, mais o tema de hoje, que é string, que também cai, tá bom? Então, ó, na última aula a gente viu sequências, né? Então a gente falou de lista, tupla e string. Aí lembrando que cada uma a gente vai declarar de um jeito. Então lista ali com colchete, tupla com parênteses, string com aspas. Operadores em sequências. A gente viu o operador de concatenação, que é quando a gente junta uma string na outra, né? Ou uma tupla ou uma lista. Aqui no caso, juntando duas tuplas, a gente vai ter tupla concat, né? Deixa eu ver se eu já declarei isso aqui. Tá, eu não declarei as tuplas, então... Ah, tá aqui. Então a gente tem as duas tuplas, né? E aí eu vou concatenar a tupla 1 e tupla 2. Aqui vai dar... A primeira tupla vai ficar aqui no comecinho e a segunda tupla aqui no final, tá? E ele sai como uma outra tupla, tá? Então aqui vocês veem que o resultado da concatenação de duas tuplas é uma outra tupla. Aí repetição também, aqui eu estou fazendo repetição de uma string. Então a string é 3 vezes a string, né? E aí a repetição vai ficar ela só concatenada 3 vezes nela mesma, tá? Então, sem espaço, sem nada. A gente só está juntando ela 3 vezes nela mesma. E a gente vê o operador de pertencimento também, que é para checar se uma coisa pertence a uma sequência. Então, aqui eu estou checando se Carmen, né, que é um nome, pertence à lista 1. Então, nesse caso vai dar false, mas se eu colocar um nome que pertence, né, por exemplo, Ana, aí ele retorna true, certo? A gente viu também indexação e fatiamento. Então, indexação sendo quando a gente acessa um elemento e o fatiamento sendo o corte, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou indexando, aqui eu estou declarando na string 1, que é novo. Aí eu estou acessando com o laço for os elementos da string 1. Então, ele vai acessar o N, depois o O, aí o V e depois o outro O. Então, para cada I dentro da string, né? Então, eu estou acessando cada um dos elementos da minha string, que são letras. E aqui ele vai printar cada um desses elementos. Ah, eu não rodei essa célula. Tá. Pronto. E aqui uma outra forma de acessar também, que é usando o range, né? Então aqui, lembra da função range, que cria uma sequência de 0 até o penúltimo número, então de 0 até 3, né? Porque o 4 não entra. E ele vai acessar as posições aqui da string, então indexando, né? Posição 0, aí depois posição 1 e assim por diante. E aí ele imprime a mesma coisa, porque só que aqui ele está acessando pela posição e não mais pelo elemento, tá? E o fatiamento, que a gente faz o primeiro elemento, aí depois o último elemento, só que a gente para um antes do último, e o salto que a gente quer dar de elemento em elemento. Pode falar, Alvana. Você vai falar alguma coisa? Tá? Então, fatiamento aqui, a gente faz o primeiro, então nesse caso eu estou declarando novo ensino suplementar, que é uma string só. Então eu vou falar o primeiro elemento que eu quero acessar, o penúltimo elemento, né? O último elemento, só que depois do último, o seguinte ao último, e aí o salto, que é de quantos em quantos eu vou pular para acessar esses elementos. Então aqui eu tenho essa string, que é o novo ensino suplementar, e aí eu vou começar, aqui o que ele está falando, né? Eu vou começar no elemento 4, então esse aqui é o elemento 0, né? 1, 2, 3, e o 4 é esse espaço aqui. Então esse aqui é o elemento 4, um espaço. Aí eu vou parar no elemento 20, que vai estar lá pra frente, só que eu vou pulando de 3 em 3. Então ele vai imprimir o espaço, o S, aí pula mais 3 o O, aí pula mais 3 o U e assim por diante até chegar no 19, porque o 20 não entra, né? Então até chegar no 19. E aí a string fica desse jeito aqui. Uma outra coisa que a gente podia fazer também seria acessar, por exemplo, a string, só string que eu chamei?
do 0 ao 5, e aí eu não vou dar nenhum salto, ele vai pular de 1 em 1. E aí ele vai me passar as primeiras letras aqui, né? Do índice 0 até o índice 4, certo? Então ele não imprime o 5, que seria a letra I, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa para listas que a gente vinha trabalhando, tá? Já tô passando aqui para string, que a gente vai ver mais pra frente também. Mas é o fatiamento, né, que a gente faz muito parecido com a função range também, certo? E a gente também vê alguns métodos para listas, né? Então aqui eu tenho essas duas listas. A gente tem o método append, que vai adicionar um lá no final. Então lista número, né, ia até 4, eu adicionei o 5 e ele ficou aqui. Peraí. Aí ele adicionou o 5 na minha lista que vai até 4, né? Então aí o final ficou com 5. Se eu rodar de novo, ele vai adicionar um outro 5 e cada vez que eu rodar, ele vai adicionando um item ali no final. Diferente do insert, que eu dou a posição, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho minha lista de nomes, que é Ana, Bia, Caio e Daniel. Eu quero adicionar Bárbara na posição 1. Então ele adicionou aqui, essa é a posição 0, né? Essa é a posição 2. Então Bárbara entrou aqui na posição 1, certo? Aí tem o remove, que é pra gente tirar um dos elementos. Então aqui eu tenho uma lista números que tem 2 5 no final. Quando eu colocar o remove 5, ele vai tirar primeira vez que o 5 aparece. Então ele vai tirar esse 5 aqui, certo? Desculpa, ele vai tirar esse 5 aqui, que tem mais um 5 aqui atrás. Então eu tenho essa lista aqui, tem 3 5, né? Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Ele vai tirar o primeiro 5. Então, a lista era assim e ele tirou o 5 que estava aqui, né? Então, se eu rodar de novo, ele vai tirar esse 5 agora, porque é o primeiro que aparece. E aí a gente tem o pop. O pop é muito parecido com o remove, só que além dele deletar, ele também retorna o elemento que foi removido. Então aqui, ó, eu tenho minha lista nomes, né, que eu vi aqui em cima, que é essa daqui. Ana, Bárbara, Bia, Caio e Daniel. Então aqui o pop, eu quero tirar o elemento de número 2. O elemento de número 2 é Bia, certo? Então além dele tirar o Bia dessa lista aqui, ele também vai retornar Bia e vai guardar nessa variável. Então no final, essa variável removida vai estar valendo Bia, e aqui eu vou ter a lista nomes sem Bia, tá bom? Então a lista era assim. Eu tirei o elemento 2, que é Bia. Então aqui, ó, esse Bia aqui é o valor que eu tirei e que foi guardado aqui dentro. E aí a minha lista fica sem aquele elemento. Eu só tirei, ela foi retirada e a lista continua a mesma, além dela. O index, ele me retorna a posição que o elemento está na minha lista. Então aqui, minha lista nova é essa, né, porque eu já alterei ela. Então aqui é a posição 0, 1 e 2. Então se eu faço index Caio, ele vai me retornar 2, que é a posição do Caio na lista. Count é a quantidade de vezes que um elemento aparece na lista. Então aqui eu estou fazendo count 5. E ele vai contar quantas vezes o 5 aparece na minha lista, tá? Então aqui é uma vez, aqui é outra vez, ele retorna 2. Certo? Se vocês tiverem dúvida, vão falando, tá? Tô passando mais rápido porque é coisa que a gente já viu. O sort, ele ordena de forma alfabética, né? Então aqui Ana, Márcia, Bárbara, Bia e Caio vai ficar com Márcia lá no final. E esse lista numérica ele vai ordenar de forma crescente. Então aqui eu estou dando sorte nas duas listas, aqui, né? Dei sorte nas duas listas e aí eu vou imprimir as duas listas. A lista nome fica em ordem alfabética e a lista numérica fica em ordem crescente, certo? E tem como a gente colocar de forma decrescente também, né? Só a gente colocar o inverse true ali dentro. Aí a cópia é aquela questão de que quando a gente faz uma cópia de uma lista, a gente não está criando um outro elemento, né? Se a gente faz lista A igual a lista B, a gente está só acessando a mesma coisa com nomes diferentes. Então, para a gente fazer uma cópia de uma lista, a gente usa esse método aqui, que é o método copy, que ele vai de fato criar uma outra lista. E aí a gente pode alterar as duas listas separadamente. Então aqui eu tinha a lista A, né? Que era 1, 2, 3, 4. A lista B eu fiz uma cópia da lista A. Então a lista B também estava 1, 2, 3, 4, só que ela era coisas diferentes. Então quando eu alterei aqui o 3 para 81, ele só altera na lista B e a lista A continua a mesma, tá bom? Então sempre lembrar desse método aqui. Aqui é o exemplo quando a gente não faz com o copy, né? Quando a gente faz direto lista B igual a lista A e a gente altera só a lista B, então aqui eu estou fazendo só a lista B alterada, ele também vai alterar a lista A, tá? Então aqui a lista A também tem o 81, porque os dois são a mesma coisa se eu não usar o método copy, tá? Alguma pergunta até aqui? Certo?
Beleza. Aí percorrendo listas, aqui é uma coisa que eu vou reforçar de novo, porque eu acho que é muito importante, tá? Então aqui eu tenho lista 2, que é 10, 20, 30. Quando eu faço valor em lista 2, eu estou acessando cada um dos valores da lista. Então eu estou vindo realmente dentro da lista e pegando os valores, tá? 10, 20 e 30. Então aqui quando eu imprimir os valores, ele vai imprimir... Opa, não, apertei aqui, tá? Então quando eu imprimir os valores, ele vai imprimir... Vai lá dentro da lista e vai pegar os valores para mim e vai imprimir os valores. Quando eu fizer acessando pelo index, ou seja, que eu estou combinando range e len e acessando o elemento pelo index, aí eu tenho que dar lista e aí eu acessar pelo indexamento. Então eu estou fazendo o índice aqui dentro, né? Então lista 2, posição, primeiro ele vai valer 0, aí ele vai lá e vai acessar o 10. Depois ele vai valer 1, e o que está mudando de valor é o i aqui dentro, né? Então eu estou acessando cada um dos índices da lista, não mais os valores, tá? O resultado vai ser o mesmo, só que a lógica de acessar os valores é diferente. E essa lógica que vocês têm que entender. Tá bom? Então aqui o que eu estou mudando é o índice. Aqui em cima o que eu estou mudando é o valor que eu acesso, né? Estou acessando diretamente os valores da lista. Tá bom? Alguém perguntou sobre o copy, né? Então beleza. Então qual que é o copy? Ó? Aqui a gente tem uma lista B, certo? Então, deixa eu fazer aqui de novo. Lista A igual a 1, 2, 3, 4. Tá, então aqui eu tenho uma lista A. Lá na memória do meu computador, ele vai criar um espacinho de memória e ele vai guardar essa lista, né? Então ele vai guardar o número 1, número 2, 3 e 4 em sequência. O lista A ele vai guardar o endereço do primeiro número da sequência. Então ele vai guardar onde começa a minha lista, certo? O endereço de onde está a minha lista. Isso é uma questão um pouco mais avançada de ponteiros. Não quero entrar tanto no técnico aqui, porque o que mais interessa no momento é o método. Mas o computador vai ter um endereço lá dentro da memória dele, onde ele guardou a sequência 1, 2, 3 e 4, certo? Isso ele está chamando de lista A, então ele guarda o endereço aqui dentro. Quando eu faço lista B igual a lista A, eu também estou guardando o endereço que estava em lista A. Então ele também está guardando o endereço dessa sequência aqui. Na verdade só existe uma sequência, só que ele está com o endereço tanto na lista B quanto na lista A. Então se eu fizer isso aqui, ó, que é uma alteração da lista B, então lista B, valor 2, né, que seria o número 3 aqui, vou alterar para 81, estou alterando só a lista B. Só que ele vai acessar essa lista aqui, porque eu só estou, dentro da lista B só tem um endereço, que é o endereço da única lista que existe. E aí então quando eu acessar a lista B ou a lista A, os dois vão ser a mesma coisa. Então se eu altero um, eu altero o outro também, tá bom? A outra forma de fazer é desse jeito aqui, ó. Quando eu uso copy, eu não estou mais copiando o endereço, estou copiando o elemento. Então, lista B vai ser uma outra lista com outro endereço, só que vai ser igual à lista A. E aí, dessa forma, eu posso alterar só a lista B e não a lista A. Tá bom? Ficou mais claro? Aqui, quando eu rodar, ó, a lista B está alterada aqui e a lista A não está. Tá bom? Deixa eu fazer assim para ficar mais claro. Quando vocês forem conferir aqui o notebook, já vai estar desse jeitinho mais organizado, tá? Então aqui a lista B alterou, a lista A também alterou, e aqui em cima, como eu usei o copy, alterou só a lista B e a lista A continua a mesma, tá? Eu postei lá no Google Classroom um vídeo que explica um pouquinho melhor sobre como o computador trabalha com a memória, tá? O que ele altera, o que ele não altera, como ele guarda as coisas. É interessante vocês verem esse vídeo depois, pra vocês entenderem melhor essa questão. Beleza, então falamos de percorrer lista. Tem esse exercício aqui, gente, quem quiser fazer, é bem legal, tá? Para vocês percorrerem e removerem as duplicatas. Aqui dá para vocês fazerem tanto usando um conjunto, quanto usando o operador in dentro de um for, tá bom?
Então fazer esse exercício aí que é criar duas listas, né? Então você tem uma lista, uma primeira lista, ela guarda todos os elementos da primeira lista na segunda, só que sem duplicatas. Então, por exemplo, se fosse uma lista dessa forma aqui, ó. Não precisa enviar isso daí. Se fosse essa lista, por exemplo, ele guardaria até o 4, até o 5, né? Só que não ia guardar esse último 5 aqui porque ele é uma duplicata, tá? Eu só não vou dar tempo agora porque eu quero passar pelo outro conteúdo que ficou da aula passada, tá? Mas depois vocês fazem pra treinar aí. Então, o outro conteúdo da aula 6, que a gente não teve tempo de ver, é listas de listas, tá? Então, por exemplo, a gente viu listas que guardavam strings, nomes. Eu acho que a gente deve ter visto em algum momento uma lista de tupla também, que é muito parecido com a lógica de lista, tá? Então, dentro de uma lista, dentro lá da memória do computador, ele vai guardar um espaço de memória para cada elemento da lista, certo? Então, cada elemento da lista vai ter uma caixinha lá dentro da memória do computador onde ele vai guardar alguma coisa. Uma coisa que a gente pode fazer é, dentro das listas, dentro desse espaço de memória, guardar outra lista, tá bom? E aí a gente tem como ir mais profundo nisso, pensando na questão dos endereços. Então, dentro do endereço da lista, a gente vai ter outro endereço de outra lista. Mas no momento vamos pensar o seguinte, ó. Dentro da minha lista aqui, eu estou guardando na primeira posição uma outra lista, na segunda posição uma outra lista, na terceira posição uma outra lista. Então, cada elemento da minha lista é uma lista também, certo? Quando eu printo isso, inclusive, ele fica desse jeitinho mesmo, tá? Então, primeira posição é uma lista, segunda outra lista, terceira outra lista. Aí, quando eu faço aqui, por exemplo, ó, lista de listas, posição 0. A posição 0 vai me retornar tudo que tem na posição 0 mesmo, certo? Então, vai me retornar uma lista inteira. Então, aqui, a posição 0 tem 2, 1 e 0, certo? Para eu acessar, por exemplo, o número 1 aqui dentro, aí eu vou fazer uma indexação dessa carinha aqui, ó. Então, eu vou dentro de listas, aí eu vou na posição 0, a posição 0 é isso aqui, né? Então, dentro disso aqui. E dentro disso aqui, eu vou acessar a posição 1, certo? Que é o número 1, certo? Então, o que eu estou fazendo? Ó, o primeiro índice que aparece aqui quando eu estou fazendo a indexação é a posição dentro da primeira lista, a lista mais de fora, assim, né? A lista maior, principal, que é a que eu estou chamando aqui, certo? Então, quando eu fizer lista de listas posição 0, eu vou estar acessando a primeira lista. Isso daqui vai me retornar, só essa primeira parte aqui, vai me retornar o elemento da posição 0. Só que como esse elemento também é uma lista, eu posso fazer uma outra indexação nele, certo? Então, eu faço uma indexação dentro da indexação, e aí ele me retorna o elemento 1. Isso daqui, alguém já falou aí no chat, mas é muito correto, é muito parecido com matrizes, né? Então, matriz, na verdade, você está fazendo lista de lista ali, só que cada coluna é uma lista. E isso aqui é muito importante quando a gente for ver mais pra frente, tabelas de dados, que a gente vai estudar ainda nesse curso na segunda metade, tá? Então, isso aqui é uma intuição boa de como funcionam as tabelas depois, os data frames que a gente vai ver, certo? Isso aqui vale também todos os métodos que a gente viu aqui em cima, de index, ou então pop, remove, tudo isso vale para aqui dentro, tá? A gente não vai ver tanto matrizes aqui, mas é bem parecido com matriz isso aqui, tá? Mas a gente não vai fazer tanta coisa com ela. Vai ter um exercício só na lista dessa semana na lista de atividades, né, dessa semana, sobre listas de listas, mas não vai fazer tanta coisa assim com matrizes por enquanto. Então, por exemplo, aqui, ó, tô fazendo um for para percorrer esse elemento, tá? Então, eu vou ter para cada lista, dentro da minha lista de listas. Então, aqui, ó, geralmente a gente faz o for escrito i, né? Então, for i dentro de uma lista. Aqui eu tô chamando de listas para cada lista porque é mais fácil de me localizar depois, tá? Então, eu tô chamando cada elemento da minha lista de lista. Tô chamando de lista e aí eu vou chamar de elemento o que está dentro da lista menor. Então, dentro da posição 0, por exemplo. Então, para cada lista dentro da minha lista de listas, tá? Eu vou pegar um elemento dentro dessa lista. E aí eu vou printar esse elemento.
Só que para cada elemento eu vou printar e depois eu vou dar uma vírgula espaço dentro de cada elemento. E quando eu terminar a primeira lista, eu vou quebrar uma linha. Então quando eu terminar a primeira lista aqui, eu vou pular uma linha. E aí eu volto lá pra cima, pego a segunda lista e aí imprimo todos os elementos dentro da segunda lista, assim por diante. E aí quando a gente faz isso, ele fica com essa carinha aqui, que é uma carinha de matriz. Que é o que vocês estão vendo lá na outra matéria, tá? Então, é um jeito de imprimir só, tá? No fundo, ele é uma lista de listas, tá? Mas a gente pode encarar como uma matriz, porque é mais fácil e mais intuitivo. Mais pra frente, quando a gente for ver a biblioteca Pandas, aí a gente vai ver como faz... a gente vai poder calcular traço, vai poder calcular norma, todas essas coisas, tá? Que tá implementada no NumPy e no Pandas. E aí tem um exercício, esse aqui dá pra gente fazer, que é fazer um algoritmo que calcula a média das entradas de uma matriz 3x3. Então, bem parecido com isso aqui, tá? Uma lista de listas. Usando 2 laços for encadeados. Bom, então muito parecido com isso aqui. Lembra que tem que criar primeiro, né, a lista de listas. Então vocês podem criar diretamente, tipo assim. Ou vocês podem perguntar para o usuário. E aí acessa esses elementos e calcula a média deles, tá bom? Aí façam isso aí em 5, 10 minutinhos e a gente volta, tá bom? Quem vai explicar o código, gente? Professor, eu posso explicar? Claro, fica à vontade. Pessoal, eu defini a lista no começo, ou a lista não, a matriz, que tem no começo, matriz, e depois fiz uma variável para soma e uma para quantidade, porque a média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos, né? Aí depois eu fiz 2 fors encadeados, um para pegar as listas e outro para pegar os elementos dentro das listas, e aí eu botei para na soma vai somando os elementos. Então, a cada vez que vai repetindo, ele vai somando os elementos da matriz em uma variável só. E aí no de quantidade ele vai aumentando de um em um, porque ele vai contando quantos elementos que tem no todo. Aí no final eu botei que a média vai ser a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Aí depois ele printa e é isso. Boa. Vamos ver então. Ah tá, ele tá exibindo aqui do lado. Eu esqueci como é que faz pra ele mudar. Gente, vocês sabem como faz pra vir aqui pro lado agora? Eu não lembro. Algum controle aqui em cima. Mas deu certo, tá? Tá certo o código. Só quero mudar isso aqui agora que eu não gostei de como ficou. Eu tinha feito isso um tempo atrás e descobri como mudar. Vocês lembram? Como é que faz pra ele voltar pra baixo o resultado? Puxa vida, hein? Tudo bem, vou achar daqui a pouquinho. Alguém mais quer explicar seu código? Quem mais mandou aqui? Vamos ver. Rosa. Fernanda. Professora, eu fiz bem parecido com o Rafael. A diferença é que na hora da média eu coloquei o tamanho da matriz, que vai ser 3 vezes o tamanho de cada sublista da lista de matriz, entendeu? Então você fez percorrer toda a matriz, aí somando, né? Aí soma dividido pelo tamanho de... Ah, tá, entendi. Beleza.
de cada lista vezes o tamanho da matriz, exato. Esse len aqui ele vai retornar o número de elementos na matriz de fora e o len aqui vai retornar o número de elementos da matriz de dentro. Então você faz a vezes e deu certinho. Bom. Só que aqui, ó, só vai funcionar certinho o seu código. Aqui a gente está calculando a média a cada elemento, né, que a gente está acessando. Não faz mal porque a gente vai pegar o valor final da média, né, então a gente vai considerar todos os elementos. Mas se a gente imprimisse dentro aqui do for, ele ia estar com uma média errada, né? Então, se você quiser fazer depois, sei lá, acessar esse i aqui a partir da matriz, né? E aí depois você fazer essa média fora do for, isso também funciona, tá? É uma lógica diferente, mas pra gente saber quantas vezes que essa média vai ser calculada e em que momento, é importante. Mas tá ótimo, arrasou. Pessoal, vou deixar só esses dois, tá bom? Mas quem quiser tirar alguma dúvida ou explicar um código que foi diferente, fica à vontade. Como deixar as linhas do Jupyter enumeradas? Então, ele vai ter esse número aqui do lado, que é a ordem que ele foi executado, né? Mas enumerado eu acho que não tem. O que eu uso bastante para organizar, que é recomendado também, são esses tipo capítulos, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um capítulo tipo de revisão e um capítulo de conteúdo. Esse aqui tá errado, mas a gente tem um capítulo da aula de hoje, por exemplo. Isso ajuda a organizar, mas não tem como enumerar não, ele enumera a ordem de execução só. Então esse aqui foi executado antes dessa, por exemplo, tá? Beleza, pessoal, tá ótimo esses códigos, tá? Eu vou começar o tema de strings. Alguém mais tem alguma dúvida sobre listas ou sobre essa questão de matrizes? Quer explicar o seu, João? Uhum. Primeiro tem uma lista com listas dentro. Essas listas elas têm zero, porque se elas estiverem vazias, o for não funciona. Então, coloquei zero nelas e depois esses zeros vão ser removidos. Essa primeira variável, eu acho que eu apaguei ela, mas enfim, essa segunda variável ela é um contador para garantir que a matriz ela só vai ter três linhas. Não, na verdade, uma lista de tamanho 3, com 3 elementos. Então, for encadeado, que vai percorrer a lista dentro das listas, vai perguntar um número e vai adicionar esse número na lista. E Z, ele recebe mais um. Se Z for igual a 3, ou seja, a primeira linha, ela já tiver 3 elementos, Z zera e o código para. Ele vai para outra lista dentro da lista. E assim com as três listas. Depois, ele vai 3 vezes remover o zero. Na verdade, apareceu um 3, esse range aí é para ir até 3, mas enfim, ele vai remover. Na verdade, como é a média, né? Tanto faz ter esses zeros somando ou não, mas enfim. Depois ele vai remover esses zeros e para cada. E depois vai fazer um for encadeado, que vai pegar cada elemento das listas dentro das listas, vai somá-los, e essa mesma variável receber ela mesma dividido por 9 e vai ter essa variável, né? Que no caso é a média. Boa. Eu acho que é legal o que você falou também, acho que o código tá numa lógica bem legal. Eu gosto de quando o código fica assim, com uma cara de que você foi fazendo ele linha a linha. Tipo, dá pra ver que você foi pensando a cada linha que você ia fazer em seguida. E isso mostra que, tipo, o jeito que o raciocínio foi construído, sabe? Isso é bem legal porque dá pra ver vocês usando os elementos que a gente foi aprendendo ao longo das aulas. E aí outra coisa que eu achei legal que você fez é iniciar com zero, tá? Por que o for não funciona? Porque quando a gente vai acessar uma lista vazia, isso aqui é uma condição, né? Então é como se fosse se true ou false, né? Uma lista vazia, o Python lê como false. Então ele não roda mesmo se a lista estiver vazia, tá? Mas isso foi bem legal. Deu pra ver que, por exemplo, você tentou fazer desse jeito e depois você colocou o zero aqui dentro pra funcionar. Tá ótimo, isso aqui vai funcionar também. Vou colocar só números 2 aqui pra ver se ele vai me retornar média 2. E retornou, beleza.
Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês também sobre a prova, tá? Vamos, dentro da prova, assim como nas listas de exercício, tentar deixar os códigos bem comentadinhos, tá? Que agora, nessa primeira metade da matéria, isso é importante, já vale nota, mas na segunda matéria vai ser muito mais importante. Então, tentar deixar o código comentado e organizado, principalmente quando for o código um pouquinho mais longo, tá? Beleza, tá ótimo, tem várias formas aqui de resolver. Na lista eu vou colocar mais um exercício de listas, tá? E quem tiver dúvida pode mandar no chat, senão eu vou começar strings. Alguma dúvida? Ficou bem legal a lógica do seu código, João. Gostei bastante, tá? Beleza, mas eu achei interessante o seu porque você fez vetor por vetor, né? Então isso aqui é um pensamento bem de álgebra linear, pensar numa matriz como vetores, né? E aí você definiu cada um dos vetores e foi pegando os vetores, depois você podia montar uma lista, então você podia definir, por exemplo, matriz igual a vetor 1, vírgula, vetor 2, vetor 3, e isso definiria uma matriz que é uma lista de listas, tá? Mas achei legal o jeito que você foi pegando os itens aqui. E a outra coisa que eu achei legal que você fez foi que você foi explicando o que você ia fazer, né? Então, primeiro vetor, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Isso aqui é uma saída muito amigável para o usuário. E isso é muito legal, de você explicando para o usuário o que você quer que ele faça, escrito mesmo, passo a passo, tá? É uma prática bem legal mesmo. Até para você se localizar. Depois tem que ver aqui o que saiu na função print. Eu acho que foi... Acho que eu esqueci de copiar uma parte, na verdade. Na verdade, quando você colou aqui no chat, ele comeu um pedacinho. Se puder colocar o finalzinho aí, por favor. Quando você cola aqui no chat do Google Meet, ele tem um limite de caracteres, então tem que mandar em 2 metades. Mas provavelmente você ia dar o print média aqui, né? Só vou tirar o acento, tá? Do média. Boa. Então deu certo aqui o código, tá? Gostei dessa construção também de vetor por vetor. Uma coisa que você podia fazer, vou colocar aqui no final, mas você pode fazer no começo também, é definir uma matriz que seria vetor 1, vetor 2, vetor 3. E aí tentar calcular a média usando essa estrutura aqui. Então, acessando o vetor 1, aí fazendo a soma dele, acessando o vetor 2, a soma dele, e depois usando o len para calcular o tamanho, tá? Mas funciona super desse jeito aqui de acessar cada um dos elementos. E aqui também outra coisa legal que você está fazendo é colocando o append e a função input dentro do append, também é bem legal. Então o resultado do input aqui você vai usar como argumento do append. Tá ótimo. Beleza, gente, eu vou começar então a parte de strings, tá? E a gente dá o intervalinho. A gente já viu bastante strings, não é nenhuma novidade para vocês. E não vai ser uma coisa super difícil também desse bimestre. Eu acho que é um dos assuntos mais legais e mais tranquilos da gente aprender. Eu acho legal aprender sobre strings por essa questão mesmo de, além da gente fazer, né, usar muito nos códigos, eu acho muito legal essa questão da organização aqui para o usuário, tá? Então, na verdade, a saída aqui que o José Cecílio mandou, ele fez de um jeito muito mais organizado do que eu fiz, inclusive, né? Colocou uma saída super amigável para o usuário, explicando o que era a saída, explicando que era a média dos vetores, enfim. Mas além disso, strings também, a gente vai aprender muitos métodos de formatação de string, como você trabalha com string para ela ficar bonitinha na saída para o usuário, como você faz alteração ali dentro, como você corta ela, enfim. Mas as strings a gente já vem trabalhando desde o começo, então muitas coisas aqui que a gente vai ver vão ser coisas que vocês já conhecem. Então aqui, por exemplo, o
que a gente fez lá na aula 0, né? Que é o olá mundo e aí printar o olá mundo. Tá saindo aqui do lado o resultado ainda. Então, olá mundo, por exemplo. Isso aqui já era uma string, a gente já estava trabalhando com ela desde a aula 0, tá? Mas aí lembrando o que é uma string, né? Uma sequência de caracteres, então sequência de letras, caracteres especiais, enfim, espaços também contam, números também contam, então a gente pode trabalhar com números dentro de strings como letras, e aí a gente lembra que elas não fazem as operações de números como a gente faz com os inteiros e os floats, por exemplo. E as strings, elas são imutáveis. Então, depois que você define uma string, você não pode trocar uma letra por outra. Você pode sobrescrever essa string com uma outra string, mas você não pode trocar uma letra por outra dentro da palavra. Então, por exemplo, sei lá, olá mundo, eu quero trocar essa vírgula aqui por uma exclamação, por exemplo, não é possível trocar um elemento só. Você pode sobrescrever só, tá bom? Aí a gente tem outras coisas sobre strings. Então, por exemplo, aqui eu estou printando o nome dela é Ana e ela mora em Maceió. Só que aqui eu quero colocar Ana entre aspas, né? Então eu quero que dentro da minha string ele pareça um aspas em torno do Ana. Se eu faço desse jeito aqui, ó, ele vai dar um erro, porque as aspas elas são reservadas para definir as strings, né? Então ele vai entender o quê? Ele vai entender que essa primeira metade aqui é uma string, aqui é como se fosse uma variável, mas ele não vai achar essa variável. E aqui tem uma outra string entre essas outras duas aspas. Então ele vai entender essa aspa como par dessa e essa aspa como par dessa. Na verdade eu quero que ela entenda essa aspa como par dessa e isso aqui como parte da string, né? Então eu quero usar o aspas ali como caractere. E aí o jeito de fazer isso é dessa forma aqui, ó. Ah, não tá aqui, então vou colocar aqui. Eu coloco um barra antes da primeira aspa e um barra antes da segunda aspa. E aí ele vai entender isso daqui como um caractere de texto. E isso aqui é o aspas que a gente está acostumado a usar na vida real, né? Nos textos normais que a gente escreve. Então, o aspas é um barra aspas, tá? Quando a gente usa só o aspas normal, ele é um caractere especial que a gente deixou reservado. Então, se eu vou dar assim agora, ele vai imprimir. O nome dela é Ana, entre aspas, e ela mora em Maceió, tá bom? E essa barra aqui, ela é muito usada para caractere especial em geral, tá bom? Então, o que a gente já conhece, por exemplo, o barra N para quebra de linha. Quando a gente roda isso aqui, ele fica, isso é uma quebra de, e a linha fica na outra linha, porque eu usei o barra N aqui atrás, tá bom? E a tabulação, por exemplo, que é um outro caractere especial, que ele é como se fosse um tab mesmo do nosso teclado, ele dá um espaço ali, ele denta uma coisa, né? Isso aqui também pode ser bem usado para formatação das strings, tá? Então esse barra T aqui virou esse espação aqui, um tab, tá bom? Essas coisas que a gente chama de caracteres especiais, em geral são caracteres que a gente já usa no dia a dia, só que tem um jeito específico de escrever em Python, né, dentro das strings. Quem aqui conhece LaTeX? Geralmente o pessoal do PIC conhece LaTeX, né? Quem escreve LaTeX? Vocês conhecem? Boa. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com LaTeX, a gente tem o defrac, né? Aí o defrac a gente faz, por exemplo, desse jeito aqui, né? Isso aqui seria meio, né? Então a gente faz o caractere especial defrac e aí coloca entre parênteses o que a gente quer, coloca em cima e embaixo da fração. Essa barra, ela delimita dentro lá do LaTeX onde começa o código da fração, né? A mesma coisa aqui. O barra vai indicar que é um caractere especial em Python, tá? Aí eu vou mandar para vocês uma lista de caracteres especiais em Python. Aí, gente, a gente tem os operadores, os indexadores e o fatiamento em strings também. Então, aqui eu estou definindo 3 strings, né? Hello, word e hello. E aí a gente tem, da mesma forma que a gente tinha para listas e tuplas, a gente pode acessar, usar operadores e fatiar as strings. Então, aqui eu estou acessando, por exemplo, um elemento na string 2, string 1. No string 1 é hello, quando eu acesso o elemento número 2, eu estou me referindo a esse elemento aqui. E se eu quisesse, por exemplo,
ir até o final da string a partir do elemento 2, eu faria da mesma forma que eu faço com listas, né? Então, o segundo elemento vazio dentro do meu fatiamento indica que eu quero ir até o final. Ou eu posso, por exemplo, colocar o 5 e ele vai parar no elemento 4. Como é uma string que vai até a posição 4 aqui, então ela vai imprimir todo o final da string. Certo? Essa é a forma de indexar, né? Indexação, na verdade, vou tirar o acesso e colocar indexação. E aí a gente pode usar também os operadores. Aí quais são os operadores comuns para string, né? Então, o operador de comparação, que é aquele que a gente fazia igual ou diferente ou maior que, a gente já viu algumas coisas sobre isso em strings. Mas aí, por exemplo, eu estou comparando string 1 e 2. Então, string 1 é igual a 2, se sim, ele vai imprimir isso aqui, senão ele vai imprimir esse outro. Aí, nesse caso, eles são diferentes, então posso comparar uma string com a outra dentro de if, else, for, enfim. Aí a gente viu também o operador in, que é o operador que a gente viu de sequências, né? Que ele também funciona para strings. Então aqui eu tenho uma sequência de 3 letras, que é o NES, e ele vai conferir se essa sequência está dentro de texto, né? Que é essa sequência aqui de cima. Então ele vai percorrer e vai encontrar essa mesma sequência aqui no final. Então, como ela está, ele vai imprimir o texto de baixo. Então ele conferiu se uma substring, que é NES, está dentro de uma outra string. Então ele achou essa sequência aqui dentro dessa outra sequência aqui, tá? Então também é uma forma de usar operadores. E tem os operadores de concatenação e repetição, que a gente inclusive viu no começo da aula, então só coloquei aqui rapidinho. De somar, né, que é quando a gente concatena uma string no final da outra. E esse símbolo de multiplicação, que aqui no caso é repetir a mesma string 3 vezes, né, que eu estou multiplicando por 3. Então aqui tem uma vez e outra vez. Então todos esses operadores aqui a gente já viu, também não são novidade. E a gente tem o trabalho com substrings, né? E o que são substrings? São alguma parte de uma string, como se a gente cortasse um pedaço de uma string, e aí ela é chamada de substring. A gente usa o fatiamento da mesma forma que as listas, então o primeiro número sendo o início, o segundo número sendo o fim, na verdade o imediatamente após o fim, e o número de salto. Então no caso aqui a string vai ser o novo ensino suplementar, né? Eu estou fazendo alguns cortes. Então, primeiro, da posição 3 até a posição 11. Então, a posição 3 vai ser essa daqui. Então, vai sair o até a posição 11, que provavelmente vai estar por aqui, né? Tem que contar certinho. Do menos 11 para trás, então, eu estou começando no menos 11. Então, vou começar aqui, né? Menos 1, o A vai ser menos 2, assim por diante. Vou chegar no menos 11 e aí eu vou imprimir de trás para frente até o começo. E essa aqui eu estou começando no 1, que é o O, vai até o 4, que é essa posição aqui, pulando de 2 em 2. Então ele vai imprimir o O e o O, tá bom? Não rodei isso. Então aqui, posição 3 até a posição 11, ele vai vir até aqui. Do menos 11 até o final, né? Daqui do menos 11 até o final, então ele foi até o menos 11 e imprimiu até o final. Se eu quisesse ir de trás para frente, teria que fazer o salto menos 1. E a string que começa no 1 e vai até o 4, pulando de 2 em 2, que são os dois Os, certo? Então, isso daqui é igualzinho para lista e para tupla, tá? Só que com isso a gente consegue uma substring. Então, cada uma dessas aqui, ó, dessas strings que eu guardei em substring, é uma substring dessa aqui de cima. Então, se eu colocasse, por exemplo, substring 1 in string, isso seria um true, tá bom? Porque ele está dentro da outra. Aqui também é quebra de linha. Coloquei 2 vezes isso daqui, mas enfim, ele vai quebrar a linha. E a gente tem o uso da função len. A função len que a gente usava para lista também funciona para string. E ela dá para usar, inclusive, de uma forma muito direta. Então, por exemplo, a string 1 tem... Aí eu calculo o tamanho da string 1 e a quantidade de letras. Então a string 1 tem 5 letras. String 1 era aquele hello que a gente tinha definido aqui em cima, tá? Beleza, alguma dúvida até agora sobre strings? Alguns tipos de formatação, tá? Que eu quero lembrar vocês. Então, o jeito mais simples é o jeito de concatenar. Então, o que é uma concatenação, né?
Dentro da função print, não precisa desse F na verdade, dentro da função print, a gente coloca sempre uma string, certo? Então a gente vai printar alguma coisa. Quando eu faço entre aspas, assim, isso aqui me define uma string. Então aqui eu tenho printar essa string, que é a string nome, dois pontos, espaço. Aí eu posso usar essa string concatenada com uma variável. Nesse caso aqui eu estou fazendo com a variável nome. E aí eu estou fazendo print concatenando uma string e uma variável, uma string e uma variável. A última variável que eu estou usando, na verdade, ela seria um número, né? Então, se eu faço só a variável, dessa forma aqui, eu estou tentando concatenar uma string, que é essa daqui, ou toda essa aqui de trás, na verdade, com uma variável que é um número, né? Então, 1,65 não tem como concatenar com uma string. Só posso concatenar strings e strings. Então, primeiro eu transformo ela numa string, aí depois eu concateno com a string anterior. E aí, Faz diferença eu colocar espaço entre os mais? Tipo, ali no nome você colocou espaço, na cidade não. boa, aqui não faz, ó. Esse espaço aqui não faz, eu poderia tirar. Coloquei só por costume. Mas dentro do parênteses faz, então esse espaço aqui fez diferença. Dá no mesmo, tá vendo? Mas se eu tirar esse daqui, ó, ele vai grudar Maceió depois dos dois pontos. Então aqui o que eu tô fazendo é concatenando uma string na outra. Isso aqui tudo é uma string só, certo? E aqui, como ele era um número, primeiro eu transformo em string também para depois concatenar com a outra. Aí mais pra frente, depois que o Python lançou uma outra versão que tinha a função format. Então eu fazia uma string só inteira e deixava esses espacinhos reservados aqui com chaves, tá vendo? E aí eu usava essa função format para colocar essas variáveis, então nome dentro da primeira aqui, cidade dentro da segunda e altura dentro da terceira. Então primeiro eu definia onde as variáveis iam ficar e depois aqui no final eu colocava as variáveis, certo? E eu também podia fazer isso dando nome para as variáveis, né? Então eu vou chamar, por exemplo, esse espaço de N, esse espaço de C e esse espaço de A. E aí o N vai receber nome, o C vai receber cidade e o A vai receber altura. Uma outra forma de fazer também usando format. Os dois davam no mesmo resultado, que é esse aqui do lado, que é igual ao aqui de cima. Então a saída dá no mesmo, tá vendo? Isso daqui e isso daqui e isso daqui são iguais. É só a facilidade que a gente tem de escrever o print. E aí, na outra versão do Python, uma versão mais recente, versão 36, a gente ganhou o fstring, que é mais direto ainda, que é o que a gente usa até hoje, que eu tenho usado nas aulas com vocês, tipo essa daqui. Então, o fstring, o que a gente faz? A gente tem que lembrar sempre de colocar o F aqui no final, né? No começo, aliás. E aí, entre parênteses, a gente dá uma string, entre aspas, desculpa. Só que daí, dentro do espaço, a gente já pode colocar diretamente a variável. Então, a gente já deixa a variável dentro da string, é muito mais direto, e a gente já sabe o que vai sair. E uma outra vantagem do fstring é que a gente pode fazer operações com as variáveis dentro da própria string. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando que o Daniel é 10 centímetros mais alto que a Maria. E aí, eu vou dar a altura do Daniel, né? Eu faço a altura da Maria mais 10 centímetros. Então, aqui eu vou ter a mesma saída das outras, né? Então, essa parte aqui é igualzinha. Tem também a vantagem que eu posso fazer uma soma dentro da string, tá? Então, é muito mais direto. A gente também conseguiria fazer essa soma aqui, tá? Mas ele também tem uma sintaxe um pouco mais complicada do que o fstring, tá? Em geral, o que a gente mais usa, que a gente vai continuar usando mais, é o fstring, então os outros é mais se vocês saberem que existe, que tem como usar. Mas eu recomendo muito que vocês usem essa aqui de baixo, porque é mais direto e mais intuitivo também o jeito de usar, tá? A sintaxe dela é mais fácil. Outra coisa que a gente também já viu é a formatação de casas decimais. Então a gente usa esse formatinho aqui, né? Então a gente dá uma variável, ponto, o número de casas que a gente quer ter e um F. Então aqui eu estou fazendo um preço total que é 100 dividido em 3 parcelas, né? Então o valor da parcela seria 33,33333 e assim infinitamente. E aí eu quero fazer essa divisão, só que eu quero formatar ela para duas casas decimais. Então eu uso essa indentação aqui, essa sintaxe aqui, tá? Então assim eu vou formatar para duas casas decimais. Se eu quisesse mais casas decimais, aí a gente colocaria aqui dentro, por exemplo, 5.
E aí ele formata para 5 casas decimais, tá bom? Isso aqui também é uma outra coisa que a gente já viu em outras aulas. Pode falar, Isaac. Aqueles 2 pontos depois de parcelas, é porque tem que colocar 2 pontos, ponto 5F, ou é só ponto 5F mesmo? Não entendi os 2 pontos ali antes. Não, o 2 pontos ele indica que você vai dar a Ah, formatação. Tipo, tá. é essa variável aqui nessa formatação. Isso daí também serve para essa daqui de baixo, ó. Viajei. Aqui, ó, a gente vai ver que tem como formatar o número negativo e positivo. Então, por exemplo, o meu 300 aqui, ele é um número positivo, mas eu quero que ele imprima mais 300. Então, eu vou dar a variável que eu quero que ele imprima e em qual formatação? Mostrando o sinal e com essa formatação aqui, de casas decimais. Então, aqui quando eu der Enter, então eu tenho um número negativo e um número positivo, tá? Então, ele vai imprimir meu número negativo com o sinal, né? Então, aqui com o sinal negativo e com 2 casas decimais. E o número positivo também com um sinal, apesar dele ser positivo, né? A gente definiu ele sem sinal aqui atrás, então eu defini só como 300. Aqui ele tá me dando como mais 300 e com 2 casas decimais, tá bom? Então é um jeito de formatar aí. Só tem como fazer isso aí das casas decimais com essa sintaxe? Como? Desculpa? Só tem como definir o tanto de casas decimais com essa sintaxe aqui? Chaves e 2 pontos, depois fecha chaves e... Ou tem outro jeito de fazer? Tem jeitos de fazer com essas duas formas aqui, né? Então tem como fazer desse jeito aqui e desse jeito aqui. O format é muito parecido com o fstring. Você colocaria então aqui nome, vou colocar altura aqui, tá? Altura, 2 pontos, ponto, sei lá, 3F. E aí, opa. Eu acho que tem que ser entre... Eu esqueci como é que faz com o format, depois eu pesquiso e mostro pra vocês. Mas é muito parecido também, esse 2 pontos, 2F, assim. Só não lembro onde coloca certinho. Mas o mais direto que existe para fazer é o fstring, que é o mais recente, né? O jeito mais recente que o Python tem para fazer a formatação de strings. Vou pesquisar aqui como é que faz com o format. Você coloca, para usar o format, você coloca a formatação dentro dessas chaves aqui. Então, por exemplo, eu vou querer ele com 2 casas decimais, certo? E aí eu vou colocar, eu quero ele no formato 0.2F, eu acho. Deixa eu ver aqui. 2 pontos, 2F. Não, aqui nome não tem como formatar como número, né? Tem que colocar isso dentro da altura. Desculpa. Nome é uma string. Ver se nesse aqui de baixo funciona. Aqui, boa. Então, no format, por exemplo, eu posso fazer isso. Tem que dar um nome pro campo que eu quero formatar. Então, por exemplo, estou chamando de A. E aí depois eu atribuo a altura pro A. E aí eu formato o A aqui dentro. 2 pontos, 5F, ele vai ser com 5 casas decimais. É bem parecido com o fstring. Na verdade, o fstring é uma outra forma de implementar o format. Só que aí lembrando, né, que o fstring a gente coloca o F no começo e já formata ele diretamente. Eu acho mais direto e mais fácil de entender. Então aqui, ó, aqui eu tô fazendo com o fstring, por exemplo, só colocar o Fzinho no final, no começo, aí eu faço a formatação já dentro das chaves direto. Então eu já faço, ó, dentro da mesma chave aqui. Tô fazendo uma divisão, então tô dividindo o preço por parcela e tô colocando o número de casas decimais. Eu podia também colocar, por exemplo, o sinal de positivo, aí, por exemplo, aí a parcela sai até com o sinal de positivo. Tudo isso dentro de uma linha só, né? Então acho mais vantajoso do que os outros. E é o mais recente que a gente tem também para trabalhar com um número em string. Certo? E aí aqui tem uma outra formatação, que é a formatação de data e 0 à esquerda. Então, por exemplo, você quer fazer um cabeçalho, a gente tem como formatar dessa forma aqui. Então, eu tenho a variável dia, que é 28, tenho a variável mês, que é 4, e ano, que é 25.
E aí eu tô colocando um 0 antes do meu número, duas casas inteiras, então 0, duas casas inteiras e o ano normal. E aí a temperatura eu tô formatando com uma casa decimal só, então a temperatura aqui em Campinas tá 23.765, tô formatando para uma casa decimal só. Então, só posso colocar aqui Campinas. E aí ele sai como Campinas, 28/4. Então ele tá aqui, por exemplo, o meu mês, ele é no mês 4, né? Eu tô formatando ele para duas casas duas casas não decimais, né? Mas um número representado por dois logaritmos. E D significa que ele é inteiro. Então ele virou 0,4. E aí a minha temperatura, ela tá com uma casa decimal só. Então ele pega esse número e arredonda para 23.8. Certo? Então uma outra formatação legalzinha também para fazer com números aí. Essas são as principais, tá? Sempre vai ter mais coisa para aprender, mas para formatar números e strings em geral, é desse jeito aqui o mais praticado. Tá, então o mais, ele fala que eu quero ver o sinal. Então, por exemplo, aqui, o meu 300, a gente sabe que ele é positivo porque a gente está acostumado a interpretar números sem sinal como positivo. Mas, por exemplo, em fatura de banco, quando você pega o extrato, ele sempre tem um número que é dívida é menos e o que é ganho é mais, né? Então, se eu quero que apareça o sinal, independente de ser mais ou menos, eu uso esse sinalzinho aqui de mais, depois dos dois pontos. Então, eu vou dar a minha variável, né? Dívida, por exemplo. Os dois pontos vai falar, formata ela desse jeito. E aí eu quero que apareça o sinal e eu quero que ele tenha duas casas decimais. Tá bom? Então, esse sinal aqui é para dizer que eu quero que apareça o sinal. E aqui no saldo a mesma coisa, né? Quero que apareça o sinal. Eu não defini o sinal, só que ele já entende que é positivo. Então aqui quando eu imprimir, ele vai me dar o saldo como positivo. E é para isso que serve esse maisinho. Se eu não colocar em dívida, como ele já é como o dívida ele é negativo, ele imprime direto. Para o dívida eu não precisaria colocar o mais. Mas para o saldo, se eu tirar esse maisinho aqui, aí ele imprime só o 300, tá vendo? Não tenho mais aqui. Então aqui eu coloco o maisinho para me dizer que eu quero que ele mostre o sinal do número. Certo? Aspas, tá bom? Aí aqui tô declarando as strings que a gente vai usar para aprender os métodos, mas são só coisas que a gente já conhece também. Então tem esses métodos aqui que são métodos de checar a string e alguns de alterar a string. Então, por exemplo, a gente está vendo a string 0 aqui, que é novo ensino suplementar, né, com letra maiúscula no começo. E a gente tem esse método lower, que ele pega todos os caracteres das strings e transforma em letras minúsculas. Tá bom? Então, ele transforma em letras minúsculas o conteúdo da string, só que ele não altera a string. Então aqui o lower dessa string 0 é minúsculo, só que se eu tentar imprimir de novo, deixa eu fazer desse jeito aqui para ficar organizado. Aí aqui dentro disso eu vou colocar a string com a função lower. E aí 1/n que é string 0. Bom, então esqueci o aspas. Então, ó, quando eu faço a string e o lower, ele me dá a string toda normal, só que com letras minúsculas. Só que ele não altera a string continua a valer o que ela já valia, só que eu consigo transformar momentaneamente, né, o retorno dessa função vai ser a string com letras minúsculas. Ela continua normal, então não altera a string original. Mesma coisa para o upper, só que daí o upper a gente está falando de letras maiúsculas, né? Então ele vai me retornar a string, só que toda com letras maiúsculas. Ele não está alterando a string, porque a string é um objeto que não se altera, mas ela está criando ali uma saída nova, tá? E o capitalize, o que ele faz, aqui a gente tem string 3, né, que é o estudo no NES, ele transforma a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Desculpa, de cada string, né? Então aqui, a primeira letra da string era minúscula e ficou maiúscula, tá? Aí essas três aqui são funções que pegam a string,
fazem alguma coisa com ela, retornam, mas não alteram a string, tá? Então, todas minúsculas, todas maiúsculas ou só a primeira maiúscula. Aí a gente tem duas que são muito parecidas, uma é start with e outra é ends with. Então a start with ela verifica se uma string começa com outra substring, ou seja, tem um nome ali, né? Então, por exemplo, aqui, eu estudo no NES, eu quero conferir se ele começa com eu espaço, ou só com e, ou só com eu. Aqui eu estou pegando a string 0, que é aquela string novo ensino suplementar, e eu vou conferir se ela começa com string 1, que é novo. No caso, ele vai dar true, né? Então, ele retorna um true, porque isso aqui realmente é verdade. Ele começa com string 1. Existe uma string 1, que é uma substring da string 0, e que está bem no comecinho. E aí, a mesma coisa aqui, o string 0, eu estou vendo se ele ends with com AR, né? Então, deixa eu só fazer o comentário aqui nessas duas. Então, eu estou pegando o string 0, que é novo ensino suplementar, e estou vendo se ele termina com AR ou então com suplementar. E ele vai dando true. Aí aqui eu estou vendo se a string 0 termina com string 2, que é suplementar. Então, também dá true. E aqui embaixo eu estou vendo se a string 0... Tá, esse aqui eu não lembro o que era, na verdade, mas ele tá escrito errado. Eu tô usando uma sintaxe errada. Mas em geral você usa a string que você quer, ends with, e uma outra string, tá? Pra conferir se essa string tá no final da outra, certo? E aí tem um exercício aqui que é escrever um algoritmo que recebe duas palavras e ele deve responder se as palavras rimam. Tá bom? Aí pensem aí como vocês fariam isso. Vou dar uns 5 minutinhos também. Então você vai ter duas palavras, saber e beber, por exemplo, o que faz elas rimarem são as últimas 3 letras, né? Podia ser as últimas 2 também. Então, na verdade, o que a gente tem que saber é se as 2 últimas letras de uma palavra, ou as 3 últimas, são iguais às 3 últimas da outra palavra. Então, aqui o código do Rafael, por exemplo, está fazendo exatamente isso. Faz sentido esse código. Só que a gente quer saber se, na verdade, ela termina com as últimas 3 letras da palavra 2, né? Que seria o fatiamento de -3 até o final. Então, aí, no caso, saber e beber. Aí rima. Certo? Só, em vez da gente considerar a palavra toda, a gente considera as 3 últimas letras. Certo? É legal esse aqui. Tem um exercício bem legal que eu vi uma vez de trabalhar com poema. Mas aí a gente precisa de uma biblioteca. O que a gente faz? A gente pega um monte de palavras, tipo uma lista de palavras, e a gente tem uma biblioteca que se chama Random, que a gente consegue sortear palavras. E aí a gente monta um esqueletinho de poema e a gente fala para o Python completar o poema com palavras que rimam daquela lista de palavras aleatoriamente. E aí ele fica um poeminha engraçado, assim, sabe? Então, um exercício legal para se fazer. Aqui eu trouxe um código do ano passado, de um aluno do ano passado, que eu achei bem legal, que é bem parecido também. Então a rima aqui, né, ele define o que é rima, ele pega a palavra e as 2 últimas letras, né, da palavra, e aí ele imprime aqui embaixo, né, se a palavra rima ou não. É bem parecido com o código do Rafael ali em cima, só que ele define, né, o que é a rima da palavra. Não é bem o conceito certo em língua portuguesa, mas aqui pra gente tá servindo como variável, tá? Beleza, então próximos métodos, né? A gente tem o método count, find e replace. Então, só pra gente ver aqui, a string 4 é aquele trava-línguas que a gente tem do tempo, tá? Aí beleza, o count, o que ele faz? Ele vai contar as ocorrências de uma substring numa string. Ou seja, aqui eu tô fazendo string 4, né? Eu tô fazendo lower, que é aquele método que a gente aprendeu ali em cima, que ele vai retornar uma string com letras minúsculas. Então, nessa string que ele retornar com letras minúsculas, eu vou aplicar o count. E aí esse count, deixa eu fazer assim primeiro, vou fazer só assim.
só o count. Então ele vai pegar aqui em cima e vai contar quantas vezes aparece a substring tem, certo? Então aqui quantas vezes aparece? Ele vai pegar essa daqui, essa e essa. Então são 4, certo? Aí ele contou, tem 4 vezes essa substring. Pra gente pegar esse começo aqui, ó, aí a gente coloca o lower. Então o que que acontece? Primeiro ele vai aplicar o primeiro método, que é o primeiro que aparece, né? Ele vai pegar essa string e aplicar o método lower, aí tudo vai ficar minúsculo. Aí nesse minúsculo ele vai aplicar o count, tá bom? E aí o resultado na verdade vai ser 5, porque ele vai considerar esse começo aqui também, certo? Então você pode também concatenar os métodos, aplicar um método depois do outro, certo? Oi, Jackson. O count ele conta quantas vezes uma substring, tipo essa daqui, aparece dentro de uma string. Então aqui, ó, o string 4 é esse poeminha aqui, né, esse trava-línguas. Eu tô contando quantas vezes o tem, que é essa substring, né, essa sequência de caracteres aqui, aparece dentro dessa string. Então ele vai vir, ele vai percorrer a string, a hora que ele topar com tem, ele conta 1. Aí ele continua, aqui tem outro tem, aí ele conta outro e aqui outro. Ele vai retornar 4. Só que como eu fiz o lower, então ele considera a letra maiúscula também, porque ele vai transformar tudo isso em minúsculo. Aí ele vai retornar 5. É só um exemplo de que a gente pode aplicar vários métodos na mesma linha numa string, tá? Beleza. E aí, esses métodos, eles retornam coisas, né? Então a gente sempre pode colocar uma variável aqui atrás, sei lá, variável 1, por exemplo, e aí ele vai retornar o método aqui. E é importante vocês saberem que ele vai pegar o valor da última coisa que retornar, né? Então aqui, print variável 1 vai estar com o retorno do count, que é a última coisa que ele aplicou, e não com o retorno do lower. Se eu fizer assim, ó, aí ele retorna, o variável 1 vai pegar o retorno do lower, que é tudo em minúsculo, tá? Então, a gente sempre pode usar esses métodos e atribuir eles numa variável, tá? Mas isso é coisa que vocês já sabem também. Aí a gente tem o find. O find, ele procura coisas dentro da variável, dentro do seu string. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa string, né, ainda trabalhando com ela. E ele vai procurar o perguntou, por exemplo, dentro dessa string. E aí ele vai retornar a posição que está essa string, essa substring. Então, em que posição está perguntou dentro do nosso string? E aí a gente faz esse método dessa forma aqui. Então a gente vai pegar a substring, o início e o fim. A gente não precisa necessariamente colocar início e fim, tipo o início e fim dessa substring, mas ele vai me retornar um índice dentro dessa variável aqui. Então, por exemplo, o t aqui vale 0, né, tá na posição 0, o e tá na posição 1, 2, 3, o espaço é o 4, e o perguntou tá na posição 5. Então aqui, ó, o p tá na posição 5. E aí eu vou procurar perguntou dentro da variável 4 e ele vai me retornar um índice, ou seja, ele vai me retornar o número 5. Opa, é 6, né? Contei errado então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá na posição 6. Ele começa com 0, né? Então até aqui é 5 e o P é 6. Certo? Então ele retorna a posição da variável. Boa, Isaac. E o replace, o que ele faz é substituir. Então ele vai ter uma substring, ele vai lá na string original, vai procurar aquela substring. Então onde ele encontrar aquela substring, ele vai substituir por outra. Então o que ele faz na verdade? Ele não está substituindo, né? Ele vai pegar a string e sobrescrever uma outra coisa. Então está aqui o lembrete, né? Ele não está sobrescrevendo, porque a gente não está alterando, porque a gente não pode alterar uma string, mas ele está sobrescrevendo. Então, se a gente tentar fazer isso com fatiamento mesmo, igual lista, não vai dar certo. Então, aqui, a string 3, deixa eu só imprimir aqui a string 3 para a gente ver o que tem dentro dela. Então, eu estudo no NES. E aí, aqui eu vou fazer um replace NES pela string 0, que é novo ensino suplementar. E ele vai retornar, eu estudo no novo ensino suplementar, certo?
Então é isso, mais 3 métodos aí. Um de contar quantas vezes aparece a substring, outra de encontrar a substring e o outro de substituir a substring. E aí esse conceito de substring tem que estar bem claro pra gente usar essas 3 coisas, tá? E aí o exercício, que é receber uma frase do usuário e substituir todos os CHs por C e todos os S por X. Tá bom? Então vai receber ali um input. Toda vez que o usuário escrever alguma coisa com CH, vai substituir por C, e toda vez que escrever com X, vai ficar com S, vai substituir por X. Aí isso vai virar uma frasezinha engraçada. Aí eu vou pro próximo tema, tá? Esses métodos, eles são facinhos, mas eles são vários, né? Então tem que passar por todos. Então aqui o Rafael, ele fez 2 métodos na mesma linha, né? Então replace C cedilha por C e depois S por X. Vou fazer só uma coisa no código de vocês, que eu vou trocar, na verdade, o Z por X, tá? Porque eu quero usar um... Beleza. Então vamos lá, ele vai me pedir uma frase. Simpancini bananini, é isso aí. Aí vamos ver o do João. Opa. Certinho, gente, é isso aí. O do João, ele também conta, né? Você não conta, João? Ah, não, você tá usando o count pra fazer um range. Boa, perfeito. Boa. Não precisaria você mandar o código substituir várias vezes. Ele automaticamente já substitui todos. Quase certeza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar nessa opção. Calma. Ah, não, pera. Ele já substitui todos de uma vez, tá? Mas também funciona desse jeito, porque você está contando as ocorrências e aí fazendo um range. Se ele substituísse uma vez cada um, então ele funcionaria perfeitamente. Acho que foi até erro meu de não ter falado sobre isso. E aí o da Maria... Beleza, vocês estão comentando, que belezinha. Perfeito. É isso aí, galera. Esses 3 métodos também são muito, muito úteis, tá? Trabalhar com um poema, com um texto, com pesquisa. Quando você está trabalhando com extração web, aqui agora a gente não vai ver isso nesse curso, mas dá pra você, por exemplo, programar em Python um código que acessa um site e aí tira parte do site e faz alguma coisa com isso, tipo, pesquisa alguma coisa dentro do site. Um código que te avisa quando sai o resultado da Olimpíada e procura seu nome na lista de premiados, por exemplo. Dá pra fazer isso. E aí você tem que trabalhar muito com string. E aí esses métodos são muito úteis, tá? Beleza. Todos muito bons. Esse aqui é da Maria, né? Boa. Eu vi que vocês mandaram outros aqui, deixa eu ver. Tem o da Rosa também, mas eles estão bem parecidos. Ah, eu gostei do da Nathalie, também tá um pouquinho diferente, vou colocar aqui embaixo. Esse aqui é uma jogada arriscada da Nathalie, mas achei que ficou bom. Ela tá definindo a variável, o nome da variável é a letra. É arriscado. Porque você pode confundir isso ao longo do texto, mas funciona muito bem para esse caso aqui. Opa, deixa eu ver. Então aqui você tinha que ter definido também o CH igual a CH e o S igual a S.
a lógica do que você estava fazendo. Deu certo. Boa. O jeito que ele funciona, ele é ótimo, tá? Ele só confunde um pouco porque strip e split são palavras parecidas, mas em geral o jeito dele funcionar é tranquilo. Então o que ele faz? A gente vai dar o strip e uma variável, né, e um separador, aliás. O que é esse separador? É o que você vai definir como aonde você quer cortar a sua variável. Então o strip ele vai cortar a sua variável, tá? Não, perdão, o strip. Peraí, o que vocês estão falando aqui? O separador ele é uma substring que você vai definir para que ele identifique dentro da sua string. Então, por exemplo, aqui eu tenho string 5, uma string qualquer. E aí eu estou dando uma substring dentro do meu strip. Isso daqui poderia ser pode ser nome, pode ser o meu nome, pode ser uma outra palavra qualquer. Eu tenho que definir o que é esse strip. E aí, a partir dele, da substring que a gente definir, a função vai fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, ele vai tirar esse espaço, né, que foi o que eu defini aqui no meu strip, do início e do final. Então aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho outro espaço. E aí quando eu fizer o strip, ele tira esse espaço do início e do final. E aí volta a frase normal. Beleza. Esse é o primeiro aqui, o strip. Se a gente não colocar nada aqui dentro, por padrão ele já considera que é um espaço, tá? Mas a gente pode colocar aqui um espaço. Ou a gente pode colocar, por exemplo, espaço meu. E ele retorna, ele tira isso tanto do começo quanto do final. Quando não tem nada no final, ele retorna normal, tá bom? E aí a gente tem o split. O split é um pouquinho diferente, ó. Então aqui a gente vai ter a variável 4, a string 4, que é o nosso poeminha, trava-línguas, né? O split, ele vai procurar os espaços dentro da minha string e ele vai cortar a string em várias coisas separadas. Então, cada vez que ele achar um espaço, ele corta. Então, aqui ele vai achar um espaço aqui, por exemplo. Ele vai achar esse espaço aqui, então ele vai cortar tempo. Aí ele vai percorrer aqui, achou outro espaço, ele vai pegar perguntou, aí depois ou seja, eu estou cortando todas as palavras. E aí essas palavras ele vai guardar numa lista, tá bom? Então eu vou cortar as subvariáveis e vou guardar numa lista. Então aqui no caso, eu estou guardando em palavras, que vai ser uma lista de palavras. Então aqui eu vou ter, no final, uma lista de palavras da minha string, tá bom? Isso porque eu defini o split com espaço. Eu poderia, por exemplo, definir o split com tempo. E aí o que aconteceria? Eu vou ter uma lista de strings, só que toda vez que ele encontra tempo, ele para, ó. Aqui, peraí. Aqui ele estava vindo e encontrou tempo, então ele cortou essa parte aqui e guardou na lista. Aí ele pula a palavra tempo, que é o meu separador, aí ele vem pra cá, né? Aqui, quanto, com o espaço dos dois lados, tá vendo? Com esse espaço e esse espaço. Aí pulou o tempo, aí ele vai guardar o O com o espaço dos dois lados, pula o tempo e guarda o espaço tempo, tá bom? Então toda vez que ele encontrar tempo, ele corta. Certo? E aí, em geral, o que a gente usa é espaço mesmo, porque daí a gente consegue uma lista de palavras. Peraí, espaço. E a gente consegue uma lista de palavras, tá? Se a gente não der nenhum separador, por padrão ele já considera que é espaço. Certo? Para que eu uso o split? Às vezes, quando a gente está trabalhando com texto, então, por exemplo, quero saber quantas vezes, sei lá, cada palavra aparece dentro do meu texto, né? Então, eu vou te dar um texto qualquer, você não sabe qual texto que é, e você quer saber sobre o que é aquele texto. Você pode dar um split no texto, e aí você conta qual é a palavra que mais se repete. E aí você faz uma lista ranqueando as palavras que mais se repetem. Assim você pode, por exemplo, saber o tema do texto. É um uso bem comum. Mas existem outros usos, tá? A gente usa bastante split. Como você não tem, por exemplo, você não sabe sobre o que é o texto, você não vai saber como procurar, né? Então, por exemplo, vou te dar um texto sobre capitais mais populosas do mundo. Aí você não sabe sobre o que é esse texto, então você não pode procurar tal palavra dentro do texto. Então você monta uma lista de palavras e ordena entre as que mais se repetem, aí você já mata o tema.
E aí a gente tem o contrário do split, que é o join. E aí o que é o join, né? Da mesma forma que a gente vai definir o que vai cortar o nosso texto e a gente vai montar uma lista de palavras, a gente pode fazer o contrário, que é pegar uma lista de palavras e juntar elas numa string. E é isso que o join faz. Só que se a gente junta elas numa string sem dar nada, nenhum espaço entre elas ou nenhuma outra string entre elas, vai ficar tudo junto, né? Então vai ficar tempo perguntou pro tempo tudo junto, sem espaço entre elas. Então a gente dá o join com um espacinho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse espaço e vai dar join palavras. Então, para cada palavra aqui dentro, ele vai dar um espaço e vai colocar outra na frente. E aí a string nova vai ser igual à string antiga. Tempo perguntou pro tempo, quanto tempo tem. Certo? Então, o que ele está fazendo? Pegando essa lista aqui, que eu chamei de palavras, né? E aí ele vai dar o join palavras com o espaço. Para cada palavra aqui dentro, ele vai colocar um espaço na frente e vai juntar a próxima palavra. E aí a string nova vai ser a frase completa com. Eu posso, por exemplo, colocar em vez de espaço, vírgula espaço. E aí ele coloca a primeira palavra, vírgula espaço, a segunda palavra, vírgula espaço, e assim por diante, tá? Então você define o que você quer que esteja entre as palavras do seu interável. E aí pode ser uma tupla também, tá? Não precisa ser uma lista. É que aqui em cima eu já tinha uma lista. Mas eu posso, por exemplo, sei lá, vou dar uma dupla palavras. Sei lá. Aí aqui ele tá colocando vírgula e espaço na frente de cada palavra e juntando numa string, né? Isso aqui na verdade é uma string, não é uma lista nem uma tupla, tá? Então você pega um interável e junta ele numa string, e aí você fala o que você quer que tenha entre as palavras dessa string, né? Certo? Aqui eu já dei um outro exemplo, né? Então, por exemplo, meu nome é Bia, eu estou cortando essa frase usando os espaços. Então, ele vai ter uma lista que vai ser meu nome é Bia, cada uma das palavras que está separadas por espaço. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu gosto também, acho bem bonitinho. E aí aqui a gente tem uma lista, por exemplo, banana, maçã, laranja. E aí eu estou usando o separador e espaço, né? Então espaço antes, espaço depois e o e. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar esse separador para dar join na lista. E aí a saída vai ser banana e maçã e laranja. Certo? Então eu estou juntando as palavras só que com esse separador. Beleza, gente? Aí tem um exercício aqui, que é usando o split join, escreva o código que recebe uma frase e conta as palavras da frase. É bem esse exemplo que eu falei pro Rafael agora, tá? Boa. Então, aqui é o código do Rafael. Gente, como a gente tá meio apertado de tempo, não vou pedir pra vocês explicarem, tá? Por isso que eu tô indo mais rapidinho. Então, digite uma frase. Boa, mas aqui você tá dando... Conta as palavras da frase. Tá, beleza. Quanto tempo tem? Tem 5. Beleza, perfeito. Aí você usou o ler listas? Ah, não, você foi com for percorrendo a lista. Ótimo. Tá ótimo, é isso aí. E tem a da Rosa. Beleza. Da Ana Vitória também. Estão bem parecidos, mas tá dando certinho, gente. É isso aí, vocês estão comentando, tá ficando ótimo essa parte.
aqui, Ana Vitória. Perfeito. É isso aí, estão todos bem parecidos. Depois eu vou. Não é seu, Rosa? Ih, eu copiei errado então. Deixa eu ver. Ah, é da Maria, né? Essa daí. Ou não? Deixa eu ver. Ah, essa aqui é da Maria Santos. Desculpa. Eles estão parecidos, depois eu vou colar os outros aqui, tá bom? Vou só passar por métodos de validação para dar tempo da gente ver antes da aula acabar. Métodos de validação, gente. A gente vai ter três métodos aqui, que são 4 métodos, na verdade, que são muito importantes, tá? Pra gente, principalmente para questões de if else. Então aqui, ó, isAlpha, ele checa se só tem letras na string. Então, por exemplo, lá mundo só tem letras, tá? E ele dá true. Se eu colocasse um espaço, aí ele daria false, porque espaço ele não considera como letra, tá bom? Então é quando a palavra realmente só tem letras dentro dela. E pode ter inclusive caractere especial, mas ele considera letras. IsDigit, mesma coisa, só que para número, né? Então ele vai perguntar se é número. Com espaço ele dá falso, tá? IsNum, isAlNum, na verdade. Aí é uma mistura de isAlpha com isNum, tá bom? Então ele vai ver se só tem letra e número sem espaço, tá bom? Então aqui no caso eu estou misturando a letra e os números e ele está interpretando como true, porque ele confere se é só letra e número. E o isSpace, que ele vai conferir se tem espaços dentro da string. E aí é importante considerar que ele entende espaço como espaço normal, que é o espaço que a gente dá no teclado, a tabulação, então /t, por exemplo, e a quebra de linha, que é o /n. Tudo isso para ele é isSpace, tá bom? Então, se for só espaço, ele entende. Se for tab, ele entende. Quebra de linha também ele entende como espaço, tá bom? Se coloca uma letrinha aqui no meio, ele já fala que é falso, tá bom? Então, sempre considerar só espaço. Todos esses são métodos de checagem, tá? Eles sempre vão retornar true ou false. Aí aqui a gente vai ter o isUpper. Aí ele checa se é a letra maiúscula, né? E o isLower, que você checa se é a letra minúscula, tá bom? Isso aqui são só coisas que a gente tem que decorar, um jeitinho de checagem mesmo, mas todos eles funcionam muito parecido. Então, por exemplo, aqui, ó, tô dando o meu nome, tá? Uma aplicação, e na IE3. Ele vai checar se o meu nome é só letra minúscula e se o meu nome é só letra, tá bom? Se sim, ele vai pegar meu nome e transformar tudo em maiúsculo. Nesse caso, deu não, né? Então ele imprimiu normal. Se eu tiro esse 3 aqui, aí vai dar true, e aí ele vai transformar a primeira em maiúscula, tá bom? Capitalize ele só transforma a primeira. Para fazer o maiúsculo tudo teria que ser upper aqui, tá bom? Então é uma aplicação aí dos métodos que a gente viu. Se eu tivesse aqui, ó, deixa eu fazer desse jeito aqui só para vocês verem uma coisa. Se eu colocasse desse jeito, o isLower, ele vai checar o quê? Ele vai checar se as letras são minúsculas. Mas se tiver um número ali no meio, ele só ignora o número, tá bom? Então nesse caso aqui ele entrou no if porque as letras todas eram minúsculas, por mais que tivesse um 3. E ele transformou as letras em maiúsculas, tá bom? Antes não estava entrando porque a outra condição era ser só letras. E aí se eu fizer, por exemplo, isAlNum, ele entra também, tá bom? Então tem que entender o que entra e o que não entra em cada um desses métodos, né? Mas em geral são métodos que funcionam com true e false, e o jeitinho que a gente escreve ele é bem intuitivo também. Então alpha, dígito, alNum, space, upper, lower e a combinação deles, certo? É isso por hoje, todas as coisas que a gente queria ver já passou. Eu queria só mostrar pra vocês essas duas documentações aqui, tá bom? Já te chamo, Jackson, só um minuto. Então esse aqui é a documentação de string. E aí o que vocês vão ver aqui na documentação de string, tá? Ele vai te dar, primeiro, o que ele está considerando como cada parte da string. Então, por exemplo, aqui, ó, o que ele considera como letras em geral. Então aqui a gente tem as letters, né, do AC.
Esse daqui é um sistema de letras que o Python usa, que ele interpreta como letra. Então, ele vai falar se entra o asterisco, se entra o espaço, o que ele considera como espaço, etc. Depois vocês podem ver aqui o que entra em cada um, tá? Então, por exemplo, o que ele considera como letra minúscula? As letras minúsculas são todas que pertencem a essa string aqui. Então, ó, entra a letra K, W, X, todas as letras. Maiúsculas é essa daqui. Dígitos, só os dígitos normais. Aí, esses daqui são outros sistemas, né? Opa, cliquei errado. Aqui. Outros sistemas de dígitos, então, hexanumérico, né? Então, aí, o sistema hexanumérico, ele já considera umas letras também como números. Octanuméricos, né, que vai de 0 até 7, enfim, para casos específicos de mudança de base. Pontuações, então quais são as pontuações que o Python considera e o que são os objetos printáveis, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está trabalhando com, sei lá, alguma variável específica que não é printável. Então, algum caractere especial, sei lá, um caractere em uma linguagem que a gente não usa no nosso sistema ASCII. Então, um caractere em japonês, por exemplo. O Python talvez não entenda porque a gente está usando um outro sistema de pontuação. E aí o printável são todos dentro da frase que você escreveu que estão ou dentro dos dígitos, ou das letras, ou da pontuação, ou dos espaços, tá bom? E os espaços, o que ele considera como espaço, né? Então são espaço de caractere, espaço de teclado normal, a tabulação, que é aquele /t, avanço de linha, que é /n, retorno, não vou lembrar, mas enfim, todas essas outras coisas que ele considera como espaço. E aí aqui embaixo ele vai te ensinar a usar, então formatar as variáveis, que nem a gente viu, sintaxe das strings, então como é que você pode editar melhor as strings, né? Então ele vai dar vários exemplos aqui. Muitas dessas coisas a gente não usa, mas muitas a gente usa também, então vale a pena dar uma olhada. E a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é a documentação de formatação em Python, aqui está em português, tá? Então aqui ele vai explicar pra gente como que a gente faz a formatação e repare que ele já começa explicando com a fstring, tá? Porque é o mais moderno, assim, né? As versões mais modernas do Python. Então como a gente formata, aqui por exemplo ele está falando que ele quer porcentagem com 2 casas decimais antes e 2 casas depois, né? Então aqui 49,67. E vários outros exemplos que ele vai dar aqui embaixo, tá? Muitos deles a gente viu na aula, inclusive. Certo? Então eu deixei essas 2 documentações aqui para vocês darem uma olhada. Coloquei uns exercícios também, que infelizmente não vai dar tempo de fazer. Mas recomendo muito vocês fazerem esse exercício do palíndromo, por exemplo, é bem legal. Montando lista de número, encontrando ocorrência. É bem legal, tá bom? E é isso, gente, a aula de hoje. Quem quiser ficar pra fazer pergunta, fica à vontade. Quem não tiver pergunta, quiser acompanhar, tá liberado já.